O que é Momentum? Uma aula com Mark Prophet, mensageiro da Grande Fraternidade Branca, da escola The Summit Lighthouse. A fraternidade e o caminho da iniciação. Quando aprendemos a respeito da fraternidade, somos obrigados a reconhecer sua existência e de seus emissários que, ao longo tempo, chegaram à Terra, vindos de outros planetas e sistemas de mundos. Aqui comentário, sem naves espaciais. Os mestres, quando vêm ao planeta, vêm na forma espiritual. Continuando. Eram seres espirituais ordenados por Deus para transmitir os mistérios da vida eterna às almas encarnadas. Destas foram encaminhadas a este planeta para aprenderem nas salas de aula a controlar suas vidas, a ter domínio sobre a Terra, a se multiplicarem e encherem-na com boas dádivas, pois assim foi ordenado. Gênesis capítulo 1, versículo 28. A vida tem um objetivo, e a fraternidade a que me refiro é a Grande Fraternidade Branca, cujo nome muitas vezes é mencionado por pessoas que não a consideram tão sagrada quanto na verdade ela é. A Grande Fraternidade Branca é sagrada por muitas razões. Primeiramente, porque nunca foi, nem pode ser conspurcada. Ninguém pode se associar a ela. Somente os que nela foram iniciados é que com ela podem se identificar. Frequentemente falam a seu respeito como se fosse uma coisa banal, e até mesmo ouvimos os profanos dizerem, abre aspas, eu entrei para a Grande Fraternidade Branca, sabe? Não entendem a santidade do altar do que estamos falando. Abre aspas, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Tentemos então compreender, ao nos aproximarmos do santuário da Grande Fraternidade Branca, que estamos falando de um vínculo entre os mestres ascensos e seus chelas, discípulos não ascensos, da comunhão dos santos do céu com os santos da terra, e do trabalho conjunto dos anjos, dos elementais e dos filhos de Deus e a humanidade. Aqui um comentário, todo Shela é um discípulo, aquele que obedece cegamente ao mestre, confia no mestre, obedece ao mestre, e aqui quando ele fala então da comunhão dos santos do céu com os santos da terra, mostra o quanto as pessoas que se dedicam e que seguem os ensinamentos profundamente podem ser considerados santos na terra, que é o que nós também chamamos, como vemos ali, filhos de Deus, que são não só os mestres ascensos, como os não ascensos, mas que são mestres. Então, os mestres são os filhos de Deus, e a humanidade são as crianças de Deus. Continuando. Falamos de uma união e de mais que uma união. Falamos daquilo que nos conduzirá através de um processo ordenado de iniciação até a fonte de luz, envolvendo tais dimensões de consciência como este planeta ainda não conheceu, desde as antigas eras de ouro pré-lemurianas. Este termo, Grande Fraternidade Branca, não tem conotações raciais. Refere-se ao corpo espiritual dos trabalhadores mundiais, com suas auras purificadas e suas vestes brancas. Eles servem à humanidade a partir do nível dos mestres ascensos, o mesmo plano etéreo de onde o mestre ascenso Jesus Cristo atua, e do nível dos seres angélicos. Cada indivíduo, se quiser, pode encontrar a resposta a todos os seus problemas no poder manifestado da Grande Fraternidade Branca, suas técnicas, sua mestria de vida, sua sintonia com Deus e suas funções como um elo, ou mediador, entre o homem e Deus. A intenção não é, com certeza, superar o Cristo. É o Cristo em ação, ou melhor, o corpo místico de Cristo. Cristo, o emissário universal da luz, atua através dos membros da fraternidade, como a ponte que conecta a humanidade encarnada a Deus e às hostes celestiais. Abre aspas. Por que as igrejas não descobriram isso? Você perguntará.
porque não descobriram muitas outras coisas, inclusive que Jesus viajou ao Oriente antes dos 30 anos de idade. Quando você tem a pederneira e a paina, precisa riscá-la e fazer com que a faísca pule da pedra à paina para obter uma chama. Sem a centelha, não se consegue obter fogo. É o que acontece com as igrejas de hoje. Cada dia se destina a ser um dia de progresso, recebendo novas experiências da divindade no desenrolar do drama das eras. Isso inclui aqueles espíritos ígneos nascidos em todas as raças, credos e religiões. Pelo processo iniciático da grande fraternidade branca, todos são capazes de encontrar as respostas para os seus problemas diários. Estas respostas não caem do céu e nem podemos agarrá-las dizendo, quero pegá-las. Não, elas têm que ser buscadas e com bastante afinco por todos aqueles que gostariam de passar pelas experiências que precedem a mestria espiritual. A não ser que queiramos obtê-las pela humildade e serviço, o lema da nossa fraternidade, nos encontraremos fora do seu âmbito. Assim, neste instante da nossa história, quero lhes falar sobre momentum. A lei da distribuição da energia e momentums. Todos recebemos uma cota de energia que é usada para nos movermos, pensarmos, agirmos e sustentarmos o templo do corpo nas horas de vigília e de sono. Com ela fazemos todas as coisas, mas somos responsáveis pelo seu uso correto e incorreto, dependendo do caso. Da mesma maneira que as companhias de luz e gás instalam medidores entre a fonte geradora e o consumidor, Deus concede uma quantidade definida de energia a cada indivíduo. Esta cota pode ser aumentada e diminuída pela aplicação correta ou incorreta da lei. Assim como, abre aspas, até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, também a quantidade de energia dada à humanidade é contada. Uns possuem pouca energia e outros muita. Do mesmo modo que certos indivíduos não possuem dinheiro e outros têm muito. Disto tudo, deduzimos que existe uma lei que controla a emissão de energia para os mundos. É isso que temos que estudar. Aqui um comentário, obviamente que o mensageiro não está se referindo aos que roubam energia ou dinheiro. Continuando. A todo instante, acordado ou dormindo, você está recebendo energia que, seja utilizada positiva ou negativamente em função de seu livre-arbítrio, lhe é confiada individualmente. Isso lhe é cobrado. Você é o receptor desta energia, o investimento de Deus em seu ser criativo, uma medida, um talento de sua luz e consciência com a qual pode consolidar um momentum. Há pessoas que dizem, abre aspas, não estou interessado em consolidar um momentum, nem mesmo sei o que é um momentum. Um momentum, queridos, é o desenvolvimento de um padrão de comportamento. Se, por exemplo, você decide ser gordo, quer ser gordo e pretende continuar assim, você desenvolve um momentum de comer e comerá até que fique obeso. Mas quando este ponto tiver sido alcançado, você não parará de comer, porque desenvolveu um momentum. Um momento de comer bastante. Não vai conseguir parar. Continuando, se decidir ser magro, obedecendo às dietas rígidas, poderá fazê-lo. Quando isso acontecer, tornar-se-á costumeiro, um padrão habitual, o que produzirá uma eventual magreza. Assim como as pessoas podem desejar ser gordas, também podem querer ser magras, mas é sobre o padrão de comportamento que produz estas qualidades que estou falando agora, e isso é o momento. Isso não se aplica somente ao corpo físico, mas também à mente. Se decidir aprender francês, começará a estudar esse idioma e o fará com todo o entusiasmo. Qualquer oportunidade que tiver, você aproveitará para estudar. Se quiser ser como Hércules, modelará seu corpo em um clube, no quintal de sua casa, na garagem ou em qualquer outro lugar. Começará a fazer levantamento de peso e todo tipo de exercícios para aumentar sua musculatura.
Você desenvolve um momento nisso e gradativamente este se torna mais intenso porque você continua a fazer o que decidiu fazer. Aqui um comentário, só para que não fique confuso, não é só o corpo físico e a mente, mas o emocional e o espiritual também. O momentum é criado a partir do uso da energia divina nos 4 corpos inferiores. Continuando. Jesus ensinou uma regra a respeito de momentums. Eles são de suma importância em sua vida. São tão importantes que mesmo que você decida não fazer nada a respeito de coisa alguma, esta lei continuará atuando na sua vida. Não importa o que você faça ou deixe de fazer, você ficará sempre sob a influência da lei dos momentums, como Jesus ensinou. Imaginemos que você decida ser um vegetal. Retirará os nutrientes do solo, captará energia para si mesmo. Não importa quão extravagante, fará exatamente o que quiser. Tudo bem, você estará desenvolvendo um momentum nisso. E este momentum, uma parte intrínseca do próprio ato, afetará intensamente sua vida. Se não fizer coisa alguma, o momentum será o de nada fazer. Gradativamente, esta lei começa a dar frutos em seu mundo e você achará a sua cornucópia vazia, porque esta foi a sua obra, vazia e destituída de consciência e motivação, a de não fazer coisa alguma. Assim, quer queiramos ou não, todos estamos desenvolvendo momentums e estes determinam o tipo de pessoa que somos e que seremos. Aqui um comentário. O momentum cria força própria. O momentum é a energia do hábito em ação, empurrando o ser que o criou sempre na mesma direção. Ou seja, vale para quando alertamos alguém que gostamos, quando dizemos, abre aspas, veja no que você está se metendo, depois não conseguirá mais sair desta situação. Mas existem momentums bons e ruins, como ensinou o mestre. Normalmente chamamos momentos ruins de vícios, mas mesmo uma forma de comportamento errada gera um momentum. O momentum de ver televisão, de falar gírias, de ser grosseiro e bruto com os outros, e assim por diante. Continuando. O karma, as vidas passadas e as escolhas certas. Gostamos de olhar para o passado sombrio e turvo, não importa com que grau de percepção, para encontrar algum registro de importância pessoal. Alguns se sentam e especulam sobre quem teriam sido em uma encarnação anterior. Depois, caso descubram que foram certa pessoa, pegam todos os livros de história que puderem achar sobre ela e começam a estudar sua assim chamada vida passada. Pensem bem, o que podem fazer a respeito de momentos passados? Nada. O que quer que tenha acontecido no passado, a sorte está lançada. E naquela vida você cumpriu seus momentos, expressou o que eles ordenaram. Você criou o monstro ou o santo, conforme o caso. Não foi o céu, mas você. Muitos gostam de pensar que sua glória talvez esteja nas estrelas, que os deuses os favoreceram através delas e que as parcas lhes decretaram certa personalidade e sorte, um modelo de vida ou a falta deste, de modo que dizem, abre aspas, bem, está tudo nas estrelas, você sabe, fecha aspas, responsabilizando, em caso de situações adversas, forças planetárias fora de seu controle. Aqui um comentário. As parcas, na mitologia grega, eram como chamavam cada uma das 3 deusas, Cloto, Laquesis e Atropos, que determinavam o curso da vida humana. Deste modo, se tornam criaturas supersticiosas, em vez de senhores do seu destino. Realmente, como disse Cássio, a culpa não é de nossas estrelas, mas de nós mesmos. Shakespeare. Precisamos aprender a ser mais espertos do que os ditames das nossas estrelas, assim como do nosso karma passado, que tão claramente está registrado em nossa astrologia, se soubermos interpretá-la. Ouço frequentemente dizerem, abre aspas, é o meu karma passado, sabe?
Esta é a minha justificativa para não fazer coisa alguma. Só pelo fato de ficar sentado aqui, estou, na verdade, colhendo os frutos do meu karma passado. É mais ou menos isso. Todos estamos colhendo nosso karma passado. Não há a menor dúvida quanto a isso. Não temos é que colher e chorar. Entendem o que isto quer dizer? Não precisamos colher e nos lamentarmos, porque os céus já nos providenciaram uma saída. Hoje podemos aproveitar nossos momentos passados construtivamente e ainda fazer coisas certas, porque assim o desejamos. Teríamos a coragem de dizer que é vontade de Deus que recuemos mais e mais, descendo uma série de degraus? É claro que não. Por que deveríamos pensar que nosso karma passado está conspirando para nos armar uma cilada no caminho, para nos enganar, passar uma rasteira, nos fazer cair? Karma passado é karma passado. Não precisa ser como uma pedra para tropeçarmos, mesmo se ele tiver uma característica negativa. Temos que ser mais espertos. Podemos corrigi-lo como um homem arruinado que consegue escapar de todos os credores e pode, a qualquer tempo, se assim quiser, saldar seus débitos com honra. Tentemos compreender esta lei, para que não fiquemos moral e espiritualmente arruinados ou dependentes dos caprichos da vida para determinar, talvez, nossa liberdade, se as probabilidades forem favoráveis. Se o universo for caprichoso, a vida escolherá aleatoriamente um determinado indivíduo em detrimento de outro? Tenho certeza que não. As leis do universo são organizadas com precisão matemática. Os mesmos fatores, Deus e o homem, determinam o que ele será e o que fará. Esta é a equação matemática do livre-arbítrio, tanto do divino quanto do humano. É provável que alguns digam, abre aspas, eu me esforcei muito e por bastante tempo trabalhei com afinco para escapar do meu karma passado, mas parece que ele continua me envolvendo como uma teia. Lembremos-nos da história do mestre Yogi, Sri Yukteswar, mestre de Paramahansa Yogananda, que estava fora de seu ashram quando encontrou uma serpente no caminho. Estava toda enrolada, pronta para dar o bote. Ele olhou e disse, cluque, cluque, vamos lá, senhora serpente. Depois subjugou-a com um rítmico bater de palmas e seu coração puro. O que mais você pode dizer ou fazer quando tem que encarar uma tarântula, cobra ou camundongo que parecem querer atacá-lo? Pode gritar e dizer, vou morrer, não há mais esperança para mim. Ou, se quiser, pode dar as boas-vindas às correntes de retorno de suas energias do passado. São o resultado dos seus momentos que estão voltando para redimir e educar completamente sua alma. O primeiro propósito do karma de retorno é a educação do indivíduo. Ao examinar muitos relatos de vidas anteriores, descobri que o universo não conspira contra o homem. Muito pelo contrário, trabalha a favor dele para a sua emancipação. Deus tem mais prazer em libertar o homem do que em castigá-lo, vê-lo preso na armadilha traiçoeira. Em todos esses antigos momentos que criamos existe uma saída. Através de Cristo, da compreensão mística do objetivo universal pela chama violeta e pelos decretos dinâmicos da palavra, que o amado Jesus e os mestres ascensos da grande fraternidade branca nos ensinaram. Como alguém tem coragem de dizer que somos criados para fazer a nossa própria vontade, desafiando a de Deus porque temos livre-arbítrio? O fato de podermos fazer nossas próprias escolhas não significa que estamos autorizados a usá-lo indiscriminadamente contra o fluxo do propósito universal. O livre-arbítrio funciona de modo a nos permitir usar a dádiva de uma individualidade maior, porque fazemos as escolhas corretas. Se fizermos as escolhas certas, chegamos ao topo. Caso contrário, com certeza, haverá um círculo grande para marcar um X no interior e um pequeno círculo para marcar não. Mas, no final, as recompensas são maiores quando nos movemos a favor e não contra as correntes da vida. Sinceramente, ninguém consegue vencer assim.
O que você, eu ou qualquer um pode conseguir são aqueles bloqueios que frustram nossos propósitos verdadeiros, satisfações passageiras que nos privam, às vezes por várias existências, de resultados reais que deveríamos obter. É somente quando nos movemos com o fluxo cósmico que nossos melhores sonhos se tornam realidade e a alegria de Deus está conosco. Mesmo o arrependimento que vem de nossas regressões a vidas passadas nos ensinam que é tolice desafiar o curso que o amor mantém para nós. Aquele que tem o momentum. Existe uma declaração particularmente sagrada que Jesus fez e que prometi-lhes falar a respeito. Ela sempre foi um grande mistério para muitos crentes. Prestem atenção ao que vou dizer. Isto foi citado várias vezes por Mateus, Marcos e Lucas, e depois novamente por seus tradutores. Abre aspas. Aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Esta é uma afirmação bastante enigmática quando não compreendida. Cristo falava sobre momentums. Para aquele que tem um momentum construtivo, maior quantidade de Deus lhe será dada, mas daquele que não tem, deve-lhe ser tirado até mesmo o que tem. Mateus capítulo 13, versículo 12, capítulo 25, versículo 29, Marcos capítulo 4, versículo 25, Lucas capítulo 8, versículo 18 e Lucas capítulo 19, versículo 26. Aquele que tem um momentum construtivo de trabalho com as correntes cósmicas, de fluir, de permitir que o tal divino flua através de sua consciência para abri-lo para Deus e somente para Ele, voluntária e alegremente, maior quantidade de Deus lhe será dada. Mas daquele que não tem, deve-lhe ser tirado até mesmo o que tem, porque ele não está fazendo coisa alguma, nem para manter o que já tem, de modo que até mesmo isso lhe será tirado. Aqui um comentário. Aqui nós podemos falar do maior e mais importante momento que vocês podem desenvolver em suas vidas, que é o momento de abençoar, orando a Deus para que flua sua energia de cura e perfeição através de seu sagrado coração, o de Deus, para o seu chakra do coração, o nosso, para as suas mãos, as nossas mãos, e então para o objeto de sua oração. Somente atuando como canal de transmissão de energia divina, constantemente, diariamente, podemos realmente aumentar a nossa capacidade de servir a cura para as pessoas e o planeta como um todo, cada vez mais poderosamente. Aquela benzedeira da sua cidade, que cura muita gente, não desenvolveu isso sem muito trabalho e amor. Pense nisso. Então vocês vejam que é necessário constância em algum tipo de ato, seja positivo ou negativo, para que então esse momentum fique grande. Então a pessoa que sempre ora, que sempre emana energias boas e positivas para a bênção dos outros com constância, se torna um grande, um imenso, e poderoso orador, abençoador. Então, o momentum sempre vocês podem considerar como sendo uma energia de poder. Poder de construção ou de destruição. Continuando. Parem e pensem sobre isto. Se você não põe o fator de adição de Deus em sua vida, o que estará pondo então? Se elimina o fator de adição do Criador, seus objetivos e desejos para a sua vida, o que você está eliminando? A não ser o fator de adição que necessita para multiplicar os seus próprios momentos, então você pode ser um destituído na vida e ter este momento. Assim, a cada dia você terá menos. Isto continuará indefinidamente como um satélite em órbita, até que Deus se torne o momento de motivação em sua vida e sua luz, como Cristo em você, atrairá cada vez mais do seu propósito e de sua vontade para si mesmo. E você terá sempre cada vez mais, e passa a ser alguém que tem, e a ter um momentum de quem tem, e por isso mais lhe será acrescentado.
Então aqui vale dizer, mais um comentário, quando inicia esse parágrafo ele diz, isto continuará indefinidamente, vida após vida. Então não só o karma volta para nós, mas o momentum criado em uma vida se mantém e se manifesta o mesmo momento negativo vida após vida, até que você reverta isso. Por outro lado, um mestre ascenso, Chohan de um raio, ou diretor de um raio para a Terra, como Sangemen para o 7º raio, mestre Elmora para o 1º raio, mestre Lanto para o 2º raio e assim por diante, eles desenvolveram em muitas encarnações, um poder superior, um momento maior em determinado raio. Então eles com certeza desenvolveram todos os raios para conseguir chegar à posição de Chohan de um raio e sua ascensão, mas eles desenvolveram mais ainda esse grande momento, esse grande poder de energia em determinado raio. Maravilhoso. Continuando. É uma coisa totalmente impensável imaginar que o Criador do Universo, capaz de criar um corpo físico, mente e espírito como os que temos, com todos os poderes solares ou poderes anímicos inerentes ao homem, seria incapaz de direcionar corretamente a vida humana, se isso lhe fosse solicitado. Mas até mesmo pedir requer um momento de querer, de desejar a direção divina, e para alguns, mesmo as intenções mais notórias ainda não motivaram o desejo interior por uma direção divina. Parece que, ao buscarmos construir os nossos momentums, precisamos começar ainda antes do início. Dominar circunstâncias através da vontade de Deus. Jesus disse, abre aspas, e qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Acredito que o homem possa vir a conhecer a vontade de Deus e também que, quando isto acontecer, ficará comprovado que é um desejo reconfortante e animador que incentiva o homem a adotar interiormente maiores exemplos de realidade. Acho que aqueles que são imbuídos com a vontade de Deus, à medida que a compreendem melhor e a sua inerente boa vontade envolvidas em relação a eles próprios, se tornarão mais complementares para o universo, assim como este se tornará mais complementar para eles, após uma ação de propulsão e tração das correntes divinas fluindo através daquele homem ou daquela mulher. E eles não ficarão bloqueados pelas circunstâncias, mas se elevarão acima delas. Aprenderão a dominá-las, a controlarem a si mesmos e ao seu ambiente. Se as condições não forem de seu agrado, terão a capacidade para mudá-las, porque alguém desse tipo pode fazer exatamente isso. E isso também pode acontecer com qualquer um de vocês, se o aceitarem e forem livres. Beber de graça da fonte da água da vida significa exatamente isso, aceitá-la sem dinheiro e sem preço, porque é uma dádiva de Deus. Além disso, as melhores coisas da vida são gratuitas. Seus momentos de Deus são os dons que, conforme você os aceitar e se desenvolver neles, multiplicarão suas qualidades, tornando uma pessoa com uma espiritualidade cada vez maior. Quando você crescer espiritualmente, se desenvolverá em todos os outros campos. Não é possível que isso ocorra em um dos aspectos da natureza trina do homem sem se refletir nas outras porções de consciência. Você sempre perceberá o poder, a sabedoria e o amor como os eixos do ser humano. Então temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o corpo, a alma e a mente. São os aspectos trinos de Deus manifestados em nós. Você não pode encontrar apenas uma ideia. Você encontrará essas 3 ideias expressando-se como a chama trina no interior do seu coração. Você precisa ter poder para motivar uma ideia. Permita que aquilo que quer desenvolver penetre em sua mente. Suponhamos que ela seja muito brilhante e claramente definida. Se lhe faltar poder e amor, quando sua mente perceber, a roda da lei não girará, porque você não tem a vontade ou o desejo de lhe dar vida.
não pode fazer com que as pessoas se interessem por uma ideia a não ser que gostem dela. Por quê? Porque ela é vista e sentida como um potencial, uma possibilidade. Eles acreditam que pode funcionar, então se preparam para fazê-la funcionar. Se eles não têm poder, podem amar uma ideia em todos os seus detalhes, pensar sobre ela o quanto quiserem e nada acontecerá, o quanto quiserem. Em outras palavras, precisamos ficar imbuídos de força de vontade, com a determinação de que algo irá acontecer, porque nós dotaremos nossos pensamentos e nosso amor com uma ação decisiva. Por isso, que tal meditar agora sobre o momentum? Se você tivesse passado 100 anos pensando em atrair a energia de Deus para sua mente, seu coração, seu ser, mas não tivesse feito coisa alguma nesse período, você teria perdido seu tempo, não é verdade? Como eu disse antes, a única diferença entre um sulco e uma sepultura é a profundidade. Minha mãe costumava dizer, abre aspas, Deus ajuda aqueles que se ajudam. Para algumas pessoas, isto pode ser uma banalidade. Elas já o ouviram antes e responderam, sim, é verdade, mas... Talvez este seja um dos problemas do nosso e de todos os tempos. Quando sabem alguma coisa, as pessoas têm a tendência de se tornarem mais complacentes a seu respeito. Pelo fato de terem uma ideia que nunca concretizaram, de terem uma semente que nunca plantaram, pensam, abre aspas, já fiz e ouvi isso antes, não é novidade. Tudo bem, suas sementes de amor perfeito não eram novas no ano passado, quando você as plantou. Sua declaração de imposto de renda também não, até que chegou o momento de apresentá-la. Tudo tem que ser novo em sua época e tempo. Temos que assumir algumas coisas porque nos são impostas, mas de maneira alguma precisamos fazer tudo. Uma das coisas que não somos forçados a fazer é amar a Deus. Supostamente somos obrigados a amar nossas esposas, nossos pais, os sistemas aos quais estamos sujeitos. Praticamente tudo na vida nos é imposto. Ir à escola, trabalhar ou então não comeremos. Temos de fazer todo tipo de coisas, mas a única coisa que ninguém nos obriga a fazer é a maior de todas. E esta é a dádiva de Deus, as dádivas de Deus. Vamos colocá-las no plural, porque são múltiplas. Nós nos preocupamos em ficar milionários, mas se isso se tornar realidade, somente aumentará a nossa responsabilidade, bem como o nosso potencial para o bem. Sejamos milionários espirituais, pessoas que conseguem multiplicar os dons de Deus, porque assim o desejamos. A importância dos momentums é a maior lei da vida que eu posso imaginar. Criamos e desfazemos momentums a cada dia. Você criou, você deve desfazê-lo. Costumamos tomar resoluções de ano novo. Dizemos para nós mesmos, este ano será diferente do anterior. Não fiz suficiente exercícios no ano passado, de modo que este ano comprarei um novo equipamento. Ou este ano irei para uma fazenda, vou aprender equitação. Ou entrarei para sócio de um clube para nadar. Ou ainda, começarei a fazer caminhadas este ano e andarei todos os dias. Assim fazemos por talvez 1 ou 2 semanas, depois surge algo, nos distraímos e a corrente dos nossos momentos é interrompida. É fácil protelar na primeira vez, mais fácil ainda na segunda, e quanto mais tempo a pessoa continua a negligenciar um momento em particular, mais débil ele se torna. Por isso é que hoje as pessoas não vão tanto à igreja quanto deveriam, porque suas resoluções enfraqueceram. Permitiram-se ficar ausentes e, com este afastamento, desenvolveram o momento de ficarem afastadas. Isto vai aumentando cada vez mais. Quer dizer, vocês vejam isso como é interessante. Existe um momento de fazer e um momento de deixar de fazer. É fantástico. Aconteceu comigo quando eu comecei a caminhar. A minha esposa caminhava 10 quilômetros por dia e eu nunca tive esse hábito. Até que ela me disse, comece a fazer aí 2, 3, 4 semanas e você não vai mais conseguir ficar sem isso. E isso é verdade. Continuando.
Depois de algum tempo, essas pessoas serão como um garotinho, encolhendo-se todo até ficar do tamanho de uma criança de 1 ano, olhando para cima, para um gigante que durante 1 ano cresceu gradativamente a cada dia. O gigante de seus próprios momentos negativos, suas omissões. Aqui mais um comentário, então vocês vejam que momentos de omissões são sérios e perigosos. Então, se você começa uma coisa e não faz, e não faz, e não faz, é melhor parar do que ficar não fazendo. Continuando. O caminho que conduz aos valores espirituais passa pelo desenvolvimento de momentos, trabalho constante, isso é, de momentos corretos. Saint-Germain disse que sua salvação, sua ascensão, através da qual se tornou um mestre ascenso, foi o resultado de 2 milhões de decisões certas que tomou. Se você parar e pensar sobre o assunto de um ponto de vista matemático, concluirá que serão necessárias algumas encarnações para tomar 2 milhões de decisões certas. A ideia é não protelar mais, deixando para amanhã o que pode ser feito hoje. Você já sabe disso, mas a não ser que o ponha em prática, certamente não desenvolverá os momentos corretos que o conduzirão à ascensão. Aqui mais um comentário. Prestem muita atenção na quantidade de diversões ou interrupções que a vida negativa do planeta atrairá para atrapalhar você de atingir momentos corretos e positivos, porque momentos corretos e positivos levarão você mais para próximo de Deus. E as entidades e demônios e forças contrárias à sua evolução espiritual não querem isso. Nem evolução espiritual, nem física, nem mental, nem emocional. Porque se você evolui positivamente nesses 4 corpos, espiritual, mental, emocional e físico, então você consegue se elevar mais para Deus e deixar aquelas energias de entidades malignas. Então, é necessário que você assuma aquilo que vai levá-lo para mais perto de Deus e, de forma alguma, aceite interrupção. E elas são as mais sutis possíveis. Basta você se preparar para fazer a coisa certa e as distrações virão em constância. Continuando. Vou contar aqui a minha pequena história sobre os devedores franceses. Há muitos anos, na França, na verdade, naquele tempo ainda era a Gália, quando a doutrina da reencarnação foi ensinada pela Igreja Católica, antes de ser retirada, frequentemente diziam: Pierre, eu lhe devo 10 francos, mas não vou lhe pagar nesta encarnação, eu pagarei na próxima. Ou, Pierre, não vou à igreja hoje, porque irei na minha próxima encarnação, e então me tornarei um santo. Protelar é uma desculpa que em uma ou em outra ocasião todos nós já demos, mas ela é aleijada, hesitante e cega. E quem são as vítimas, senão você e eu? Somos os únicos que sofrem com o resultado desta atitude. Sejam momentos terrenos que produzem um resultado profano ou momentos espirituais que levam a um sucesso espiritual. Nossos momentos ou a interrupção destes determinarão se estaremos ou não à altura do que o céu espera de nós. Penso que vocês deveriam compreender isso porque muitos não conseguem. Dizem, abre aspas, este pobre homem é um pecador, está fazendo coisas erradas. Todos os dias ele comete erros. É um açougueiro e coloca o seu polegar na balança cada vez que pesa a carne. Ele não é bom para sua família. Quando chega em casa à noite, é cruel com sua mulher e filhos e vai para a cama resmungando. Certo, ele tem um momento de fazer isso. Então vocês dizem, por que o céu não interrompe este momento? Por que ele está ficando cada vez mais endividado? Conhecem aquela música antiga sobre o mineiro de carvão do Tennessee, Ernie Ford? Abre aspas, você carrega 16 toneladas e o que consegue? Fica um dia mais velho e a dívida ainda o persegue. O céu não interromperá o seu momento porque você o criou e somente você pode desfazê-lo. A sua chama trina é a centelha divina do potencial criativo de Deus em vocês. É a autoridade que lhes permite atuar como agentes do livre-arbítrio do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
A vocês, então, é dado o poder do Pai de criar o seu mundo, a sabedoria do Filho de decidir se devem preservar a sua criação ou não, e o amor do Espírito Santo para transformá-la ou transmutá-la pela chama sagrada. Estas três funções da Trindade da luz em nós estão relacionadas ao modo como os orientais compreendem as personalidades da Trindade, ou seja, como o Criador da criação, o mantenedor da criação e o destruidor ou transformador da criação. Como você deve se tornar um co-criador com Deus, todos no céu respeitam o seu livre-arbítrio e o fato de Deus Todo-Poderoso tê-lo dado para você se recriar à sua imagem e semelhança. A não ser que você invoque a intercessão das hostes do Senhor, elas não interferirão em seus experimentos criativos. Elas sabem que as lições que melhor se aprendem são as que se obtêm através do exercício total do livre-arbítrio. Com ele, você pode fazer praticamente qualquer coisa, mas deverá estar atento para que esteja de acordo com as leis de Deus, porque é responsabilidade sua. Espiritualmente falando, muitas pessoas estão se endividando cada vez mais por causa dos momentos negativos. Depois de certo tempo, começam a amá-los como a um bichinho de estimação ou um peixinho dourado num aquário. Elas dizem: "Este é o meu momento, não se intrometa, deixe-o sozinho. É meu." Quem, em nome dos céus, quem no mundo iria querer se intrometer? Ninguém, em seu juízo perfeito, o quer de verdade. Então, para que se intrometer? Os que tentam nos fazer mudar não estão fazendo isso só por causa deles, mas também por nós mesmos. Aprendamos a reconhecer a diferença entre intromissão e conforto sincero, consolo e os sábios conselhos de verdadeiros amigos. Os melhores amigos que qualquer um de nós pode ter são os mestres ascensos e os não ascensos. São eles que querem que você compreenda essas explicações sobre momentos. Mark Prophet. Maravilhosa aula, é realmente um assunto apaixonante, é necessário meditar sobre os nossos momentos, os bons e os ruins, e trabalhar para modificá-los, transformando os negativos em positivos. Esta foi uma aula, então, de Mark Prophet, mensageiro da Grande Fraternidade Branca na escola The Summit Lighthouse, liberado em gravações de Mark Prophet e no livro Ensinamentos Ocultos de Jesus. Agradeço a atenção de todos. Vitória sempre na luz de Deus.